Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu vou te ajudar a construir metas para o ano de 2026. Primeiro que você tem que ter ambição, você tem que desejar crescer, você tem que desejar continuar evoluindo. Por quê? Porque as despesas não param de crescer, a inflação não para de crescer. Então vai aumentar o IGPM se o seu prédio é alugado, tá certo que o IGPM de 2025 zerou, mas isso não está no seu controle, então às vezes dá bom, às vezes está ruim. No Vida Nova eu peguei IGPM de 40% e absorvi o aumento. Então você tem dissídio salarial, então vai aumentar a sua folha, seja 7, 8, 10%. Então às vezes se o cara tem uma folha de 100 mil, simplesmente no ano seguinte você tem uma despesa de 10 mil a mais, vai para 110 mil reais. Dentre outras despesas. Então, as despesas estão sempre subindo: energia elétrica, carga tributária, dissídio salarial, aluguel. Então, é obrigatório você continuar crescendo e crescendo além da inflação. A inflação no ano de 2025 ficou em média por 4,30%. Previsão da inflação para 2026, 4,08% a inflação geral. Então você tem que crescer além da inflação, para você continuar tendo lucros. Porque se você não crescer além da inflação, você está tendo prejuízo e a cada ano que passa você está diminuindo. O Flávio Augusto falou uma vez que não existe platô. Tô aqui tranquilo, minha venda está estagnada. Cara, quando você pensa que você está no platô, você está diminuindo. Então, a mentalidade tem que ser sempre de crescimento, de evolução, dando fruto. Você tem que continuar dando fruto, certo? E eu preparei aqui 11 metas para você acompanhar, metas comerciais de supermercado, metas de vendas, meta de lucratividade. E eu vou te ensinar nesse vídeo a construir essas metas. Então é um vídeo bem legal. Antes de eu continuar, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você chegou agora, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que nós temos o grande evento presencial, coloca aí na tela aí, produção, tá aí na tela, não estou vendo, mas está tudo bem. Tá aí o folder aqui do lado, aqui, ó, aqui, isso aqui, eu estou olhando ali, ó. Então, todos os palestrantes, será um grande evento, o melhor evento presencial para donos de supermercados do Brasil. E se você quer, de fato, cumprir as suas metas, bater metas, superar suas metas, você tem que estar nesse evento. Olha só o time de palestrantes ali, incrível que está ali, ó, dias 19, 20 e 21 de março. Olha só aí, o Gabi, Arisson, Marcelo, Wagner, Lucas, Fábio, Gustavo e Leandro, e pode ser que tenha mais palestrantes. Um timaço para te ajudar a bater metas e ter lucro de verdade, certo? Link aqui embaixo do ingresso para você comprar. E também nós temos a melhor agência de marketing e vendas do Brasil. Se você quer acessar uma empresa, uma agência de marketing de vendas, que nós vamos te ajudar a bater essas metas aí nesse ano, como nós conseguimos fazer em dezenas de clientes aqui na nossa agência, é só chamar aqui no WhatsApp, marcar uma reunião sem compromisso. E lembrando também que nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, reforma tributária encostando aí na porta, super indico, da minha confiança, FGF de Uberlândia, do nosso colega Fábio Gomes. Então vamos lá, produção, coloca na tela o material. Eu reuni 11 metas aqui, a seleção brasileira das metas, 11, que tem mais sentido para você ir direto ao ponto, certo? Então vamos lá, construindo metas para o ano de 2026. Então aqui, vamos simular aqui um valor de, vamos supor que você fature hoje, uma das suas lojas, fatura 1.800.000 mês. E a meta é chegar em 2 milhões. Então, é um crescimento de 12%. É algo palpável, é fácil de fazer acontecer. E o estado desejado seria 2 milhões do faturamento. Então, como que nós organizamos isso, certo? Como que nós organizamos isso? Então, vamos lá, coloca lá a produção. Primeiro, quando você vai organizar uma meta, nós vamos organizar por meta total se você tem uma rede. Então, primeiro é a meta macro. Acabei de atender um cliente até antes de vir gravar esse vídeo, que ele vendeu 6 milhões e 800 no mês de novembro, mês normal. Mês de dezembro foi 7 milhões e tá lá. E a meta dele é crescer 20% em 2026. Então, vai passar ali dos seus 8 milhões tranquilamente. Então, essa é a meta da rede. Quando eu desço para as lojas,
ele tem 7 lojas. Aí entra a meta de venda total por loja. Então ele tem loja que beira ali seus 2 milhões, tem loja de 800 mil, loja de 500 mil. Então nós vamos destrinchar a meta por loja. Então primeiro você faz a meta por rede, depois você faz a meta por loja. E aí você começa a atuar principalmente nas lojas mais fracas, fazer um trabalho nas lojas que têm mais potencial, que ainda não foi desenvolvido todo esse potencial. Feito isso, você vai fazer uma meta de venda semanal. Então, geralmente, um mês tem 4 semanas. Semana do pagamento vende mais. Segunda semana, razoável. Terceira semana tende a ser mais fraca. Última semana tende a ser mais forte. Então, eu quero que você vá separando por blocos sistêmicos para ficar fácil a sua gestão. Então, vamos lá. Meta total da rede, meta total por loja, tudo isso é venda mês. Depois nós conseguimos destrinchar por semana. Certo? E depois nós vamos para a meta de venda diária, certo? Que é você acompanhando essa meta de venda dia a dia. E na diária, eu vou abrir a planilha aí agora, coloca aí na tela, produção. Como é que você deve organizar uma meta de venda diária? Então tá aqui, ó. Olha que legal essa planilha aqui. Uma planilha de venda diária para você se situar dentro do mês. E para você saber se você está dentro ou não da meta. E você poder corrigir a rota antes de dar ruim da sua meta. Todo dono de supermercado precisa ter um relatório desse, onde vai mostrar a meta de venda mês, a meta de venda diária, quanto você tem que faturar por dia e quanto você faturou até aquele momento dentro do mês. E você vai vendo se está dentro ou não. Então aqui nós organizamos e aqui nós usamos aqui no nosso cliente da agência, nós vamos usar agora em 2026 com todos, que é definir meta e acompanhar se está dentro ou não da meta alcançada, certo? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A primeira planilha, que é aí do lado esquerdo, se eu não me engano, está 30 de janeiro de 2025. Então nós pegamos o quanto essa loja vendeu, que era os 1.800.000, e ali tinha também já de 2024 uma meta, que era chegar nos 1.800.000. E aí chegou. Só que olha só, observe, nós colocamos ali, ó, dia 1º de janeiro de 2025, era uma quarta-feira, a meta de venda era 54 mil. No caso, ele conseguiu vender 41 mil. Então, ele alcançou só 75% da meta. E aí você chega no segundo dia, também ficou abaixo, depois ele vai recuperando. Então, olha só, sábado vende mais, domingo, aí sexta vende mais, sábado vende mais. Então, nós organizamos essa meta de venda diária de acordo com a realidade dessa loja. Então tem meses que tem dia que ele não consegue bater a meta, tem dia que ele sobressai da meta, e no final é chegar no valor final de 1.800.000. Porém, agora nós vamos para o outro lado, já está em janeiro de 2026. Então se ele vendeu 1.800.000 em janeiro de 2026, nós colocamos uma meta aí de 12%. Certo? Então, para quê? Porque, por mais que a inflação foi 4%, a média do nosso setor de supermercado regional no ano passado foi 6 a 7% de crescimento. Então nós temos que estar acima da média. Pô, nós temos que ser agressivo. A média é o que todo mundo consegue. Nós temos que ser extraordinário, acima do que é a ordem, certo? E aí nós projetamos já essa loja que vendeu 1.800.000 chegar em 2.016.000 agora em janeiro. E aí, é claro, se aumenta a meta diária, certo? E ali já está ali, olha só, quanto que é a meta de venda e se a venda está sendo realizada ou não. Então, no primeiro dia, que foi o dia 1, esse cara abriu, é agressivo igual eu. Então, abriu, esperava vender 60 mil, ele vendeu 48. Ok, ele ficou ali, ele bateu 80% da meta nesse dia. Já no segundo dia, sexta-feira, ressaca de ano novo, a meta era 74 mil. Ele vendeu 41 mil. Então, ele está abaixo. E aí, teria que ter aí, a produção vai mostrar depois nós colocamos uma outra aba, cadê? Que é a aba de quanto está até o dia 5, que é hoje, nós olhamos até agora, quanto que ele está, quanto seria o total realizado, ele teria que estar em 320 mil, ele ainda está em 222. Então, ele está só 69% da meta, então ele está abaixo, está 98 mil abaixo. Ou seja, ele já tem que se mexer, esse final de semana tem que ser diferente, já tem que fazer uma ação comercial, já tem que entender, será que é ruptura? E saber o que está acontecendo. Então você vai acompanhando ali dia a dia, isso todo dono de supermercado deve colocar quando se tem metas.
E você pode fazer de duas formas. Primeiro, analisar o mesmo mês do ano passado com esse mês e acompanhando. Ou você pode pegar, eu tenho um cliente que reinaugurou loja. E o janeiro dele não dá nem para comparar, porque ele cresceu demais no decorrer do ano. Ele inaugurou a loja em maio e a loja explodiu de faturamento. Então ele naturalmente vai crescer 10%. Só que aí, para ser uma meta mais agressiva, eu não colocaria mais o mês de janeiro como referência. Eu vou usar o mês sem ser dezembro. Qual é o mês sem ser dezembro? Você pega um novembro, um outubro e coloca aquilo como referência. É esse número que eu tenho que me superar. Ou eu tenho um cliente também que abriu um concorrente, mordeu um pouquinho da fatia dele. Então, aí é as metas de venda diária, certo? Mas já eu vou falar, cara, beleza, Thiago, você quer que eu cresça 12%. Esse não é o mais importante. O mais importante é o como. Como crescer. Então, aqui é apenas uma meta de acompanhamento diária, que nós temos que acompanhar para ver se estamos dentro ou estamos fora. E ali está até o percentual de venda por dia da semana. Então nós sabemos que quinta vende de uma forma, quarta de outra forma, o domingo de outra forma, e nós colocamos o mais próximo da realidade possível, baseado em dados anteriores da própria loja. E aí nós estipulamos um percentual de crescimento, no caso é 12%, e pau na máquina para chegar nesse número, certo? Então vamos lá, então isso aí é um acompanhamento de meta de venda diária. Vamos lá, volta lá na produção, no material maior. Vamos lá. Então, meta de venda diária. Beleza. Próximo. Aí tem a meta de venda por setor. Que aqui eu estou olhando macro, a loja como um todo. Mas só que não, eu tenho que olhar aonde vai estar cada setor. Né? Coloca aí, produção. E aí eu separei por subcategoria, que são aqui, ó. Nós temos que estipular, beleza. Nós queremos vender 2 milhões. Essa é a meta com 12%. E aí você tem que pegar a sua loja e destrinchar aqui, ó, quanto vai ser de açougue, quanto vai ser de hortifruti, quanto vai ser de frios, quanto vai ser de laticínios, padaria e confeitaria, mercearia básica, mercearia salgada, mercearia doce, matinais, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, limpeza, higiene, perfumaria, produtos a granel, bazar. Se você tiver outras categorias, como eu tinha pizzaria, frango no balde, hamburgueria artesanal, comida japonesa, açaiteria. Cara, quanto mais setores você tiver, mais fácil é você bater a meta. Então, quanto menos setores, mais difícil é você bater a meta. Você tem menos produto para vender. Por isso que eu falo de mix todos os dias e novos setores. Quanto menor o seu mix, mais difícil é você bater a meta. Entendeu? Você tem que entender isso. Tem que entender isso. Então, depois eu organizo a meta de venda por setor. E aí dá para se criar um outro relatório onde você vai acompanhando setor a setor, qual setor você está abaixo da meta ou não. Que também é muito fácil de fazer. Beleza, não estou abaixo, não tô na meta, estou X abaixo. Qual o setor que eu não estou batendo a meta? E você pode usar também dados históricos. Cara, você vai olhar quanto você vendia de um açougue no ano passado, hortifruti. Por isso que é importante também você ter uma árvore mercadológica muito bem ajustada, muito bem corrigida, cada produto na sua caixinha. E você analisando performance de cada subcategoria, certo? Vai passando, já vou falar como que nós podemos atingir as metas, certo? Então aqui nós só estamos construindo, e eu estou mostrando exemplos. Vai passando, produção, pode passar. Depois vem a meta de número de cupons. Essa aqui também é ouro, que é o quê? Quantas pessoas vão na loja comprar. E nós sabemos que quanto maior o número de cupons, mais você vai vender. E o número de cupons está totalmente ligado a marketing. Está ligado a 3 pontos. Como se aumenta o número de cupons? 1, a localização. 2, a indicação boca a boca. 3, marketing agressivo. A sua loja se tornando mais famosa e conhecida. E aí entra fazer promoção, etc e tal. E o objetivo sempre é aumentar o número de cupons. Quando eu peguei o Vida Nova, nós tínhamos uma média de cupons diário de 500 pessoas por dia dentro do mês. Nós chegamos a bater 1.550 pessoas por dia. Nós triplicamos, no decorrer dos anos, as pessoas entrando na nossa loja. Tanto é que isso responde em faturamento. Saímos de 400 mil para mais de 2 milhões. Por quê? Porque a empresa ficou mais famosa, o marketing foi agressivo, e é esse marketing que nós executamos aqui na nossa agência. Claro, tem empresário de quanto é jeito. Eu sempre fui agressivo no marketing, sempre investi muito em tráfego pago, sempre tive influencer, sempre gerei conteúdo. Então, cara, o resultado vem. Não tem como você não bater meta. Certo? Beleza, pode passar. Meta de ticket médio também, que é o quê?
A fazer as pessoas comprar mais. E aí eu tenho vídeo só de ticket médio. E ticket médio, existe mais de 20 estratégias, que também meus clientes da minha agência têm acesso. Tem playbook, tem vídeo, como você aumentar o ticket médio. Entra cross, novos setores, aumento de mix, enfim, é um monte de ação, ponto extra. É um monte de ação que você tem para aumentar o seu ticket médio. Então você pode fazer o quê? Então, Thiago, eu posso colocar meta de número de cupons de 10%, 15%, 20%? Pode, certo? Ticket médio não aumenta tão rápido assim, você vai aumentando de 42 para 43, 45 para 47. E ainda, lá naquela planilha que nós mostramos, ali tem uma meta de 12%. Quando nós conseguimos mudar aquela planilha de 15% para 20%, depende da sua agressividade. Mas quanto maior é a agressividade que você colocar como meta, mais ações diferenciadas você vai ter que fazer. Porque volta lá, Gabi, novamente. A Gabi vai colocar na tela para você ver lá que nós podemos mudar cenários. Entendeu? Mudar cenários. Então, vamos lá. Olha só. Ali nós colocamos a meta de 12%, mas olha só. Dá para pôr 15%. Aí, a meta não era mais 2 milhões, tá 2 milhões e 70. E muda tudinho as metas de vendas. Pô, não, Thiago, eu quero ser agressivo, eu quero ter uma meta de 20% de crescimento em relação ao ano anterior. Tudo bom, tudo bem, tá, vamos colocar. Colocar é fácil. E a meta tem que ser alcançável. Não adianta nós delirarmos. Não adianta nós sonhar com a morte da bezerra. Não, tem que ser dentro da realidade. Por isso que eu coloquei uma meta de 12%. Está dentro da realidade. Está dentro. Entendeu? 12%, a gente pega aqui. O dia 60. Vamos colocar 50. A Gabi colocou. Ela tá falando ali, ó. Na meta de 12, o primeiro dia 1 estava 60. Na meta de 50, 50% de crescimento. Esse dia já iria para 80. Entendeu? Então nós vamos fazendo isso aqui dentro da realidade. 12% é muito conservador, dá para fazer, certo? E já nós vamos chegar nas ferramentas. Tá, beleza, eu coloquei meta. E você não vai ficar parado e vai aparecer cliente do nada. O cliente não vai aumentar o ticket médio do nada, entendeu? Então, você vai ter que olhar, então, vamos lá. Meta total da rede, meta total por loja, meta de venda semanal, meta de venda diária, meta de venda por setor, número de cupons, ticket médio, vá anotando aí as metas que você vai ter que acompanhar. Agora entra, beleza, só falei de vendas, que tudo isso aqui é vendas. Outra meta importante, lucratividade bruta valor, que é o quê? O dinheiro. Dinheiro. Então, se eu vendi 2 milhões, se eu quero vender 2 milhões, vamos fazer a conta aqui. 2 milhões, aí vai muito da margem do cara. Bom, pouco, a margem do cara é 28%. Ele vai ter 560 mil de lucro bruto. Bruto, valor. Certo? Beleza. Ou às vezes o cara, ele vendia 1 milhão e 800 com, sei lá, deixa eu ver aqui, 29%. Ele tinha 522 mil de lucro-valor. Se ele vender os 2 milhões baixando a margem, ele vai ter 560 mil de lucro-valor. Ou seja, ele está lucrando 38 mil a mais, baixando 1% a margem percentual. Então você tem que ter uma meta de lucratividade bruta de valor, que é o dinheiro bruto que a sua empresa gera. Depois vem as despesas, até nós chegar na lucratividade líquida. Então você tem que ter uma meta de lucratividade bruta valor, que é o seu faturamento versus a sua margem percentual da lucro-valor. Entendeu? Então, às vezes você fala, Thiago, eu quero uma margem de 30%. Cara, 30%, às vezes você quer 30%, 1 milhão de 30% é 300 mil. 28% de 2 milhões é 560 mil. Eu prefiro 1000 vezes vender 2 milhões com 28% do que 1 milhão com 30%. Entendeu? Beleza. Vai lá. Depois vem a meta de margem, tá? Mas a lucratividade bruta valor é mais importante que a margem percentual. Mas você pode colocar, pô, quero subir 1%, 2% do mesmo faturamento que eu tinha. Vai aumentar bruto valor? Vai aumentar. Mas você pode colocar meta de margem por setor, entendeu? Beleza. Depois, você vai vir com a meta de despesas e perdas, tá? Beleza, se eu tenho 28% de margem, quanto deve ser o meu custo operacional para dar meu EBITDA? E aí, cara, varia de loja para loja. Tem loja aí, o pessoal fala que a meta de lucro líquido é 5%. Então, se você está com a margem de 28%, você pode ter um custo operacional de 23%, você vai lucrar 5%. Cara, mas não se apega a isso. Consiga o máximo que você puder. Se você tiver um custo operacional de 18%,
com uma margem de 28%, cara, show, 10%. E eu conheço lojas que têm 10%. Entendeu? O cara enxuto, uma loja que vende muito, às vezes o prédio é próprio, a energia elétrica já está com fotovoltaico, e o cara vai conseguir mais que isso. Então, você vai ter que ter uma meta de despesas e perdas. Quanto que eu tenho que bater o mínimo para ter o lucro tal, certo? Aí você tem que fazer uma DRE, eu tenho um vídeo só de DRE explicando isso aqui. Beleza? E aí vem a meta de lucratividade líquida. Quanto você quer atingir de lucro líquido, dinheiro no bolso. Claro, desde que você bata o compra e venda. Que aí vai ser 5%, 6%. Então vamos lá. Numa loja de 2 milhões, se você bater ali os 5%, você vai lucrar 100 mil reais. Pô, dinheiro pra caramba, é jogador de futebol. Tá certo que é o jogador de futebol mais ralé aí, mas não é o Neymar, mas tá bom, 100 mil por mês. Cara, nem médico, nem juiz ganha isso. Entendeu? Então, você vai ter que estipular a meta de lucro líquido. Essas aí são as 11 metas. Eu vou falar, tira uma foto da tela aí, que você precisa organizar. Tá, beleza. Agora, foca em mim aqui, produção. Não é mágico, não é um passe de mágica. Eu vendo 1.800.000, eu quero chegar em 2 milhões. Não é simplesmente fazer bonitinho a metinha ali, não. Tá, Thiago, eu vou chegar em 2 milhões. Tá, agora vamos para o segundo ponto desse vídeo. O que eu vou fazer diferente para chegar nesses 2 milhões? Eu tenho que trazer aqui 200 mil que não existe de faturamento. E aí você precisa ter ferramentas, você precisa ter cartas na manga, você precisa ter ações. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião aqui com o meu cliente, aquele que vende 6 milhões e 800, certo? Então, o que nós saímos com o plano de ação? Ele tem uma loja, ele vai reinaugurar. 4 lojas, ele vai implantar o setor de produtos a granel. Todas as 7 lojas, ele vai fazer uma análise SWOT, entendendo os pontos fortes da concorrência e os pontos fracos. Ele vai fazer um trabalho de análise de mix aqui na minha agência, vai fazer um mix. Ele vai fazer um projeto de trade market. Ou seja, ele quer crescer 20%. Então ele está em 6 milhões e 800 mais 20%. Ele quer chegar em 8 milhões e 160. Entendeu? Ele está investindo em treinamento de equipe, cultura. Ou seja, esse cara ele colocou um crescimento agressivo. 20%. Mas ele tem uma série de ações para chegar nesses 20%. É factível. Ele pode alcançar. Após a reinauguração, setor novo, aumento de mix, trade market, evento de cultura, análise SWOT, foi o brainstorm que nós fizemos ali de ações que ele pode executar. Cara, legal, é isso. Tem para onde ir. Agora, não adianta você colocar uma meta, eu quero vender 12% a mais. Tá, como? Quais as estratégias? O que você vai fazer de diferente? Porque se não fazer nada de diferente, você vai ficar da mesma forma. Não vai vender mais o cliente, não vai brotar cliente do nada e o seu cliente não vai aumentar o ticket médio do nada. Então, para você chegar nesse resultado, é um combo de ações, é um conjunto de ações que pode ser, cara, evento fecha-mês, reinauguração, terça-feira do real, setor de a granel, setor de pizzaria, rotisseria, trade marketing, aumento de mix, melhoria nos perecíveis. Cara, eu lembro quando eu fui crescendo Vida Nova, eu vou te falar o tanto de ações que eu fiz de quando eu peguei a loja para chegar a 2 milhões. Eu peguei a loja vendendo 400 mil. Na mão do Seta, vendia 500 mil, nós pegamos vendendo 400 mil. Um supermercado comum. Thiago, o que você fez para chegar nos 2 milhões? Vamos lá, agora eu vou citar aqui quase 20 ações. Eu lembro que nós começamos a fazer marketing, tráfego pago na época ninguém tinha. Eu criei carteira de cliente no WhatsApp. Eu coloquei um correspondente bancário na época porque os meus clientes iam para o centro da cidade e compravam no concorrente. Eu coloquei correspondente bancário. Na época era interessante, hoje eu não aconselho, porque você traz dinheiro para sua loja e hoje todo mundo paga pela internet. Passou o tempo, mas na época era muito útil, eu estou falando de 2017. Eu coloquei o primeiro banco 24 horas da cidade trazendo tráfego de pessoas. Eu implantei o setor de produtos naturais a granel. Depois eu implantei o fecha-mês, certo? Dia D, Vida Nova Day. Depois eu mudei minha precificação, aí eu reinaugurei. Tudo isso me levou a 1.100.000.
Tudo isso que eu fiz. Nós saímos de 400 mil para 1 milhão e 100 com essas ações. Beleza. Depois nós fomos crescendo, cheguei a 1 milhão e 500. E aí eu meio que fiquei num platô. Foi quando eu reinaugurei a segunda vez. Mas antes de reinaugurar, eu fui implementando mais coisas. Eu implantei pizzaria, que eu trouxe 100 mil. Só a granel me trouxe 80 mil de faturamento. A pizzaria me trouxe 130 mil de faturamento. Frango no balde me trouxe 25 a 30 mil de faturamento. Comida japonesa me trouxe 30 mil de faturamento. O açaí trouxe ali uns 20 mil de faturamento. Eu cresci o meu setor de hortifruti, que eu comprava de um distribuidor local e eu vendia ali 70 mil, eu pulei para 350 mil, foi quando eu implantei a terça-feira do real e todo mundo viu. Saí de 70 para 350 mil. Eu revolucionei o meu açougue, que eu vendia 100 mil, eu passei de 500 mil de venda de açougue. Eu fui melhorando pontos da loja conforme a jornada foi acontecendo. Implantei suplementação, implantei encapsulado, e aí eu reinaugurei a loja novamente. Quando eu reinaugurei a loja, ela estava com processados de hortifruti, implantei hamburgueria artesanal, e aí nós saímos, o meu marketing ferrado, investimento agressivo em marketing, e aí nós saímos de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 para bater os 2 milhões, batemos 2,100 na verdade, mesmo com a abertura de um novo concorrente na cidade. O que é isso? Ações. Implantei CRM, implantei em 24 horas, depois eu tive que voltar para meia-noite, fiquei aberto das 7 à meia-noite. Olha o tanto de ações agressivas que foram feitas para chegar onde eu gostaria de chegar. E eu vou falar uma coisa, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu bateria 3 milhões fácil na loja do Vida Nova. Porque hoje eu tenho uma visão muito melhor de mix, muito melhor de precificação, muito melhor de marketing. Hoje nós temos uma visão extremamente mais ampla do que eu tinha lá na época. Mas hoje eu só ajudo os meus clientes da minha agência a fazer isso. Então, quando você desenha a venda, você precisa saber como vai ser o caminho. Como vai ser o caminho para chegar nesse destino? Então, você está aqui no ponto A. Como que eu chego no ponto B? Cara, tem a jornada. O que eu vou ter que fazer na jornada? E outra, eu investi muito em conhecimento. Eu nunca me importei em investir em conhecimento, em aprendizado contínuo. Por isso que tem que estar também no nosso evento presencial, para você expandir a sua mente. Você também, outro ponto que você precisa fazer é mudar de ambiente, é você estar junto de pessoas que têm mentalidade de crescimento. Saia do seu ambiente, por isso você tem que estar com a gente aqui em Alphaville, em março. Então, é uma série de ações que nós temos que fazer para chegar no resultado. Por exemplo, quando eu implantei aqui minha agência de marketing, eu comecei tem 1 ano e meio, graças a Deus crescemos de forma extraordinária. Era de uma forma, hoje eu já estou com uma forma totalmente diferente. Então hoje nossa agência de marketing, eu vou te falar, nós temos gerente de projeto, eu tinha 1, agora nós estamos caminhando para ter 4 gerentes de projetos. Nós implementamos análise de mix, análise de precificação, designer, edição de vídeo, tráfego pago, fazemos seu calendário promocional. Nós também implementamos agora influência à distância, para aquele supermercado que não tem quem coloca a cara, agora eu tenho para fazer à distância. E tem as reuniões estratégicas, e tem as reuniões de influência, você tem influência para quem vai colocar a cara. Então, mas no início não era assim. Então eu penso, se eu quero crescer, se eu quero continuar prosperando, não dá para crescer fazendo as mesmas coisas. Então virou o ano agora, esse é o primeiro grande vídeo importante desse ano. Você não tem que pensar, 2026, meta, plano, sonhos, pulou, deu 7 pulos lá no mar, pulou as ondas, pulou 7 ondas, passou vestido de branco, esquece, cara. Se você não traçar um propósito, um objetivo e um planejamento para chegar nesse objetivo, você não vai chegar. Então dá para crescer 12%, Thiago, no decorrer do ano? Dá, fácil. 12% é fácil. Dá para crescer 20%? Dá. Então, mas você precisa saber quais ferramentas você vai usar. E o legal é que a minha especialidade, cada vez mais o tempo foi passando, eu vi que minha especialidade é vendas. É fazer o supermercado vender com lucro. Vender com lucro. Então nós temos aqui mais de 45 estratégias de vendas. Eu citei apenas algumas ali. Então é isso que tem que fazer. Então esse vídeo é um vídeo de planejamento. Certo? Vídeo de planejamento. Então você tem que definir quanto eu vou vender na rede, quanto eu vou vender por loja, se você tem mais de uma loja,
quanto eu vou vender por mês, quanto eu vou vender por semana, quanto eu vou vender por dia, quanto eu vou vender por setor, quantos clientes vão entrar, que é o número de cupons, qual será meu novo ticket médio, qual é a minha lucratividade de valor, minha margem, minhas despesas e perdas, minha meta de lucratividade líquida. Cara, você olhou para isso, você está mapeando todo o seu supermercado. Você está mapeando todo o seu supermercado. Tiago, tem outros indicadores? Tem vários. Tem venda por metro quadrado, tem venda por colaborador. Mas, cara, se você olhar na venda do colaborador, você vai olhar para a despesa. Você vai olhar para a despesa. Ó, já falo logo. Meta de venda por colaborador, mínimo 40 mil. As lojas que lucram muito é 40 mil. Tiago, então eu vou ter que reduzir pessoas? Não, você tem que vender mais com o mesmo time. Entendeu? Então, essa aqui é uma aula de vendas e é o que você precisa fazer, certo? Na sua loja, é o que você precisa fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, vamos fazer um 2026 extraordinário.